Como vencer as tentações e alcançar seus objetivos. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês como vencer tentações, resistências, o pecado, para que você alcance as suas metas e seus objetivos. O meu nome é Paulo Chiodi e você está no canal Hombridade Performance. E se esse tema faz sentido para você, sobre hombridade, sobre aumento de performance, aumento de testosterona, se inscreva nesse canal, porque todas as terças e quintas, às 8 horas da noite, é liberado um vídeo novo. E pode ser que esse vídeo venha transformar radicalmente sua vida. Fechado? Então, bora pro vídeo. No vídeo de hoje, eu vou trazer um tema prático para que você vença as resistências, vença o pecado, vença as tentações para alcançar as metas, os objetivos que você tem na vida. E antes de eu entrar no tema, eu quero falar para vocês de onde eu tirei esse material. Lógico, muitas coisas eu vivenciei e experimentei na minha vida, eu vou compartilhar com vocês. Eu acredito que o testemunho de um homem edifica a vida de outros. Se uma pessoa conseguiu vencer, você também consegue, basta você seguir os mesmos passos. Muitos executivos falam isso, sucesso deixa rastro, apenas modele essas pessoas. E eu vou trazer como base o livro Mais Esperto que o Diabo. Ao ler esse livro, Napoleão Hill, o autor desse livro, ele fala sobre um diálogo, como se ele não sabe se foi real ou não, se foi um sonho, mas que ele teve um diálogo com o diabo. E ele vem debatendo para entender como o diabo opera nas nossas vidas, como ele faz com que nós, seres humanos, homens, não alcancemos os nossos objetivos e resultados. E ele vai dando várias estratégias ao longo desse livro. Mas eu quero ser mais prático com vocês aqui. Eu vou falar como eu apliquei isso na minha vida em algumas áreas e eu acredito que vai fazer muito sentido para vocês. Eu já falei para vocês aqui no canal que eu sou um ex-atleta fisiculturista. Então, como todo atleta, eu utilizei muitos hormônios, muito esteroide anabolizante na época de competição. E era uma coisa que eu gostava realmente. E quando eu tive meu encontro com Jesus, realmente entreguei a vida para Ele e eu larguei os esteroides, começou a minha batalha. Eu acredito que todos vocês passam por uma batalha parecida. Independe do que é. Se você quer emagrecer, por exemplo, qual que é a sua batalha? É contra a comida. E aqui nesse livro, Napoleão Hill descreve que uma das áreas que ele mais atua para que a gente não prospere é na alimentação. Quando você vai e come uma feijoada na hora do almoço, em plena quarta-feira, você está dizendo para o seu cérebro: dane-se meus objetivos, dane-se as minhas metas, eu quero o meu prazer. Por quê? Como é que você vai ficar quarta-feira depois que você comer uma feijoada? Você vai ficar letárgico, você vai ficar sonolento, você vai ficar lento, o seu cérebro fica down, por quê? Porque seu sangue está tudo ali concentrado no seu estômago para digerir aquele monte de tralha de gordura e carboidrato que você comeu. Então, o Napoleão Hill descreve que o diabo ele opera na comida. Porque a comida, o excesso dela e a falta de qualidade nela vai fazer com que você não prospere. Porque imagina se você faz isso todos os dias. E muitas pessoas fazem. Muitos homens andam assim. Na segunda-feira é uma lasanha, na terça-feira é um churrasco, na quarta-feira é uma feijoada, na quinta-feira é sei lá. E aí por aí vai. E quando você vê, passou uma semana de prazeres momentâneos te afastando dos seus objetivos. Sejam eles financeiros, sejam eles de saúde, você perder peso, por exemplo. Então, voltando para a minha história, o meu pecado era o esteroide. E eu, como é que eu consegui vencer essa tentação? Porque, primeira coisa, eu tive que mudar de ambiente. Parei de falar com as pessoas que eu falava por um período, eu comuniquei elas, cheguei para meus melhores amigos eram fisiculturistas. A gente treinava juntos, vivíamos juntos na academia. E eu falei, cara, eu preciso me afastar disso porque não condiz mais com a minha realidade. E se eu continuar aqui, eu sei que eu vou acabar caindo na tentação. Então eu me afastei daquele ambiente. Mudei de academia, me afastei um pouco dos meus amigos, saí de alguns grupos nas redes sociais. Então, mudança de ambiente é fundamental para que você consiga vencer as tentações. Você tem que ter clareza sobre isso. Outras coisas são as informações que você consome. Deixei de consumir Instagram, parei de seguir várias pessoas e consumir esse tipo de material, parei de comprar revistas. Na época que eu competia tinha uma revista chamada Flex, que não tinha ainda rede social
tão divulgada no Brasil, então coisas de treinos gringos tal, parei de olhar esse material. Por quê? Porque essas informações me contaminariam e a tendência de eu cair seria grande. Então eu mudei o ambiente, eu mudei as informações que eu consumia, justamente para que eu conseguisse vencer. Então você tem que ter clareza do que você quer vencer. Você quer emagrecer, meu irmão? E eu aconselho que você faça isso. O homem tem que ter baixo percentual de gordura para que tenha mais testosterona. Não adianta você ter na sua casa coisas que você não pode comer, porque inevitavelmente uma hora você vai cair. Você vai cair, porque a força de vontade ela é finita. Por mais que você fale assim, não, eu tô engajado, eu tô com força de vontade aqui, uma hora ela acaba. E quando ela acaba, você cai. Então antes de você cair, muda os seus hábitos. Né? Começa a encher a sua geladeira de coisas que você pode consumir. Diminui as comidas na sua despensa. Enche a geladeira e diminui a despensa. Ou seja, descasque mais e desembale menos. Vai fazer com que você consiga chegar nesses seus objetivos. E eu queria trazer aqui, lógico, uma base bíblica, afinal de contas, nós estamos falando aqui de um canal onde hombridade, ou seja, sermos semelhantes a Cristo, é a base. E o versículo que me fortaleceu e me fortalece até hoje é 1 Coríntios 10:13, que diz que toda tentação, né, não há tentação não há tentação que a gente não possa suportar. E mesmo que essa tentação seja demais, Deus nos dará um escape, ou seja, uma saída. É mais ou menos isso que diz. E eu meditei muito nisso. Toda vez que eu estava muito próximo de cair, falei assim, nossa, eu não aguento mais, eu quero 1 Coríntios 10:13. 1 Coríntios 10:13. E eu fui me fortalecendo nisso. Porque a palavra é isso, a palavra nos fortalece, a palavra ela nos dá um revestimento de poder. Né? Porque se Jesus, sendo Jesus, foi tentado no deserto por 40 dias e não pecou, ele quis nos mostrar que sermos semelhantes a ele, ou seja, hombridade, nós também podemos fazer. Mas nós temos que estar o quê? Firmes na palavra. E 1 Coríntios, para mim, 1 Coríntios 10:13, fez com que eu suportasse os dias maus. Hoje, nós estamos aqui em 2025, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas eu parei em 2017. Ou seja, fazem 8 anos que eu não utilizo mais esteroides para fins estéticos. Eu tive problemas de saúde e é um tema para um próximo vídeo. Né? Eu tenho hoje 46 anos, é óbvio que eu faço reposição hormonal, mas dentro de com acompanhamento médico, monitoramento a cada 3 meses, porque eu tomei uma decisão que eu nunca mais iria utilizar substâncias para melhorar a minha performance, além do que meu corpo poderia. E hoje um homem deveria ter aí 800 nanogramas de testosterona por decilitro. Essa é só uma nomenclatura. E eu sempre tento ficar ali próximo, 700 e pouco, às vezes bate 800 e pouco, 600 e pouco, depende de como está a minha rotina. Então, eu estraguei a máquina. E hoje eu sou dependente de tomar uma medicação para que eu tenha uma vida saudável. Mas voltando aqui, a grande questão, meu irmão, é que não há tentação que você não possa suportar. O que você tem que ter, primeiro, são prioridades na sua vida. E qual que é a sua prioridade? Porque se você tem uma meta, se você tem um objetivo, você tem como cumpri-la. Só que você vai ter que se dedicar. E para se dedicar, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E eu falo isso com muita propriedade. Eu deixei muitas coisas passarem na minha vida. Principalmente família, na época que eu competia. E hoje, eles são a minha prioridade. E quando eu usava os hormônios lá atrás, eu não estava preocupado se eu morreria ou não, porque um atleta fisiculturista está beirando a morte quando ele está no palco. Percentual de gordura hiper baixo, corpo desidratado, totalmente com muitos medicamentos ali para que chegue naquele físico. Ele não está preocupado se ele vai perder a vida ou não. Só que você imagina quem você está deixando para trás. E hoje você que precisa cuidar da sua saúde para que você não só performe, mas que você realmente seja um homem que dá proteção para o seu lar. Você precisa ter saúde. Então se você não consegue fazer por você mesmo, e teve uma época que eu pensava isso, se não é por mim é pelas minhas filhas, se não é por mim é pela minha esposa. Eu vou fazer isso porque a minha esposa
ela depende de uma segurança, ela depende de mim, não só financeiramente dentro de casa para ser um provedor, mas ela depende da minha proteção, da minha segurança, que eu vou acompanhá-la durante toda a jornada. Então pensa nisso, principalmente você que precisa perder peso, por exemplo. Pensa que você está abreviando o seu tempo na Terra se você não cuidar da sua saúde. E quem vai cuidar das suas filhas, da sua esposa, se você vier a faltar? Então meu conselho para você é, meu irmão, se fortalece na palavra. 1 Coríntios 10:13 vai te fortalecer toda vez que você estiver tendencioso a cair. Filipenses diz, tudo posso no poder daquele que me fortalece. Esse é um outro contexto, mas você tudo pode naquele que te fortalece, ele vai te fortalecer todos os dias. Basta você tomar a decisão. Tome a decisão da mudança, tome a decisão que você vai ser dono da sua própria vida e não dos prazeres. Não deixe que prazeres do mundo, como comida indevida, como outras coisas, te roubem daquilo que Deus tem para você. E eu aconselho, do fundo do meu coração, que vocês leiam esse livro. Ele não é um livro cristão, mas ele é um livro, Napoleão Hill, ele é cristão, mas não é um livro que você compra nas igrejas, né? Mas ele é um livro que esclarece muita coisa. Vocês vão ver como é que o diabo atua na vida da sua esposa, na sua vida, na vida dos seus filhos, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua saúde. Ele vai tendo esse diálogo com o diabo e eu acredito que isso vai poder impactar a sua vida. Fechado? Então, minha dica para vocês é a leitura desse livro e eu espero que tenha ajudado esse conteúdo para vocês. Se fortaleça. 1 Coríntios 10:13, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, se você acredita que ele pode impactar a vida de outros homens, compartilha com mais pessoas, porque assim o YouTube também entende que esse conteúdo é relevante e mais pessoas vão poder acessar esse vídeo. E deixa seu like aqui embaixo, tem um joinha, isso também faz com que o vídeo chegue mais longe. Fechado? Valeu, muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos.